Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, sem mais delongas, porque nós temos muito trabalho para fazer. Eu vou comentar e responder aqui mais algumas dúvidas que vocês me enviaram. E hoje as dúvidas elas estão um tanto quanto cabeludas, eu tenho que dizer. Bom, a primeira dúvida, por exemplo, é da Rafaela. Rafaela Maine fala o seguinte: Fábio, estou terminando de reunir toda a documentação para o processo de reconhecimento. Tenho 3 filhas menores, porém as 2 mais velhas são de um relacionamento anterior, do qual atualmente tenho um péssimo relacionamento. Recentemente vi um vídeo que você fala que precisarei da autorização do genitor das crianças para solicitar a emissão do meu passaporte italiano. Como eu poderia sair do Brasil com um documento que garantisse a emissão do passaporte, tendo em vista que eu precisaria ter reuniões com o genitor das minhas filhas? O nosso último encontro foi em audiência. Rafaela, a legislação italiana prevê isso. Bom, primeira coisa aqui, eu não sei como funciona a guarda, então é importante que você, antes do passaporte italiano, você veja certinho como você vai conseguir sair com as suas filhas menores do Brasil, né? Porque normalmente quando nós temos filhos menores, nós precisamos da autorização da outra pessoa no Brasil para poder viajar com os filhos menores. Então daí já é um primeiro problema que você tem que resolver. Normalmente, isso se faz através de um pedido judicial ou algum tipo de conciliação para que o seu ex-marido, ou enfim, a pessoa aí que você tinha um relacionamento anterior, caso ela não autorize a sua saída com as crianças, você vai ter que buscar isso na justiça. A mesma coisa relacionada ao seu passaporte. A legislação italiana já prevê esse tipo de problema. Então, quando, por exemplo, você tem um péssimo relacionamento ou o genitor se recusa a dar o consentimento para fazer o seu passaporte italiano, você pode procurar então na justiça italiana e explicar para um juiz o que tem que ser feito ou como é que você poderia fazer esse pedido. Eu particularmente, infelizmente, não tenho como te ajudar especificamente porque eu nunca passei por uma situação dessas. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu já tive leitores do blog que me disseram, e eu não tenho como confirmar essa informação para você, infelizmente, porque foi algo que me foi passado e eu não vi. Mas eu vou relatar o que aconteceu e aí, diante disso, você pode tentar saber mais informações, tá? Essa pessoa me disse que ela foi até o consulado italiano da região onde ela mora no Brasil e explicou isso no consulado. Diz: olha, eu tenho um problema, o meu antigo companheiro, ele se nega, nós temos problemas, nós não temos relacionamento. E o que essa pessoa me disse, que ela já tinha algum tipo de procedimento judicial, talvez, para sair com as filhas do Brasil. E o consulado, segundo ela, diante desta informação que já existia lá, comprovadamente que ela tinha a guarda das crianças e que já tinha tido um litígio com o genitor, o próprio consulado se encarregou de mandar essa comunicação para a questura, explicando os motivos e dando então a autorização ou o aval, para que a questura fizesse o passaporte sem esta declaração de ascenso do outro genitor. Mas, como eu repeti, eu não tenho como te explicar isso na prática, porque eu não vi isso acontecer, tá bom? Mas pelo menos aí você já tem um norte para você seguir diante dessas informações, tá bom? Bom, a próxima dúvida é da Flávia Toledo. Ela fala o seguinte, achei sensacional a dúvida dela, porque ela fala assim: Fábio, por favor, mãozinha, leia a minha mensagem, sou muito obediente aos seus ensinamentos. Eu segui o passo a passo para conseguir a certidão de nascimento do meu antenato. Enviei um e-mail para o Comune de Treviso e já me responderam negativamente. Juntamente com o e-mail, me enviaram uma lista todinha dos e-mails de mais de 90 Comune de Treviso. Inclusive enviei um e-mail para vários deles e já retornaram com negativo. Então aqui já um puxão de orelha, dona Flávia. Você já não é tão obediente assim, porque não se manda e-mail para todos os comunes quando a gente não sabe. Ok, puxão de orelha dado, continuaremos. O problema é que na certidão de casamento e do óbito dele aqui no Brasil diz que ele é de Souto Treviso. Já revirei o Google para descobrir que não existe Souto e nem nada parecido, também não encontro nada falando que um dia existiu Souto. Por favor, me ajude. Você sabe se já existiu essa cidade ou bairro? Não sei onde procurar. E aí o nome da Itália dele é José Geraldo e na Itália era Giuseppe Geraldo. O nome do sobrenome é um problema? Sim. O sobrenome no Brasil tá Geraldo e o sobrenome na Itália é Girardi. Então você vai ter que corrigir isso.
Flávia, fazendo uma pesquisa muito rápida aqui por cima, tá? Deixa eu até abrir aqui. Eu encontrei que existe uma frazione. O que é frazione? É um bairro chamado Dosa di Sotto. Pode ser que seja neste lugar. Dosa di Sotto faz parte do comune de Chiarano, C-H-I-A-R-A-N-O, na província de Treviso. Tá bom? Então, entre em contato com o comune de Chiarano e solicite, então, o documento para eles. Não estou te garantindo que efetivamente é o documento que nasceu lá, que nasceu lá, mas pelo menos já é um grande indício. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no Google frazione, F-R-A-Z-I-O-N-E, que significa bairro, frazione Sotto. E aí o mais próximo que ele me trouxe disso foi essa frazione de Dosa di Sotto, que, né, é o que, enfim, tá bom? E a última dúvida aqui é do Ciro. O Ciro, na verdade, mandou várias dúvidas. Então ele fala sobre, por exemplo, eu gostaria que você me explicasse melhor os seguintes pontos. No meu caso, o reconhecimento está sendo feito por via judicial porque ele é de derivação materna. Então tem a avó dele não transmitiu a cidadania diretamente para o pai, porque o pai nasceu em 1922. Então ele vai recorrer a um advogado italiano, já está fazendo isso, muito bem, a primeira audiência em Roma já foi um sucesso. E aí ele pergunta o seguinte: no caso vai haver uma sentença judicial determinando o registro da nacionalidade, certo? Certo. E aqui que está a dúvida. O processo tramita em Roma, mas aonde que vai ser cumprida? Ciro, vai ser cumprida no consulado italiano da região onde você vive. Então, por exemplo, se você vive no estado do Rio de Janeiro, quando o processo terminar, vai ser enviado uma petição para que o consulado do Rio de Janeiro faça... Então, na verdade, faça a sua inscrição como cidadão italiano, como residente, e aí sim você vai poder fazer os seus documentos. Entendeu? Agora, uma coisa importante. O seu advogado devia saber disso. Eu não sei quem é que está fazendo o seu processo, mas esse tipo de informação o próprio advogado já te passa. Tá bom? Em relação às outras dúvidas práticas que você pergunta... Se você pode escolher em qual comune vai ser feito, eu não tenho essas informações. Então eu não tenho como falar, porque qualquer coisa que eu vou falar aqui, pelo fato de ser cidadania por derivação materna, eu posso falar besteira. Então eu prefiro não falar nada, mas repito, o seu advogado tem que saber e te passar essas informações, tá bom? Uma outra dúvida que você também fala é em relação ao seu nome e sobrenome. Então você disse que se existe uma opção de mudar o seu nome. Não. Um oficial de status civil, tá, não pode mudar nada que consta na sua certidão de nascimento. Se a sua certidão de nascimento, o seu pai te deu determinado nome e sobrenome, lembre-se que nós estamos fazendo o processo de reconhecimento da cidadania italiana, ele pressupõe que você nasceu italiano. Então, no momento do seu nascimento... lhe foi atribuído o nome e o sobrenome, e a cidadania, por ser só um reconhecimento, que a gente chama de ex tunc, ou seja, ele retroage ao nascimento, não se faz nenhuma alteração. Ainda que você tenha feito alguma alteração durante a sua vida, por exemplo, as mulheres que se casam e mudam de sobrenome ou passam a receber, né, o sobrenome do marido, quando elas vêm para a Itália para fazer o processo de reconhecimento, o reconhecimento é feito com o nome que o pai deu a elas ao nascer, e não o sobrenome, porque este evento que aconteceu durante a vida dela, de mudança de sobrenome, a gente chama al seguito del matrimônio, ou seja, por causa do casamento, foi feito posteriormente ao reconhecimento que foi feito no nascimento. Então, você não muda, você não escolhe, simplesmente é assim que é, ok? Da mesma forma que seu pai te deu. E aí você comenta aqui também, para terminar, sobre em relação à ordem do nome e sobrenome. Realmente, na Itália, a ordem, por exemplo, primeiro a gente, num determinado formulário, a gente coloca Barbiero, por exemplo, no meu caso, depois Fábio. Não significa que o seu nome muda, que você é Barbiero Fábio. Seu nome continua sendo Fábio Barbiero, no meu caso. Seu nome vai continuar sendo Ciro Ribeiro. A única coisa que acontece é que, normalmente, nos formulários, vem antes o sobrenome e depois o nome. Na prática, isso não muda absolutamente nada,
Todo mundo sabe que seu nome é seu nome, que seu sobrenome é seu sobrenome, ok? Muito bem, senhoras e senhores, disse que para vocês que as dúvidas hoje eram mais cabeludas, mais, digamos, né? Mais encorpadas. Ah, uma outra dúvida aqui do Matheus, para terminar esse vídeo, o Matheus Bloise falou o seguinte: no processo de cidadania feito na Itália, posso utilizar certidão simples traduzida e apostilada? Certidão simples que mostra o declarante é um risco? Sim, Matheus, é um risco. Você tem que trazer as certidões em inteiro teor traduzidas e apostiladas. Fábio, mas isso está escrito em algum lugar? Não. Na K28 só está dizendo que você precisa trazer atos de nascimento e de casamento. Porém, até 2016, os consulados italianos no Brasil não aceitavam a legalização destes documentos se esses documentos não estivessem em inteiro teor. E automaticamente isso fez com que vários, a grande maioria, se não todos os comunes italianos que já fizeram o processo de reconhecimento da cidadania nos últimos anos, encontrassem na sua frente uma certidão em inteiro teor. Então, se você leva uma certidão hoje simples, que perto de uma certidão em inteiro teor parece uma certidão chechelenta, o oficial vai falar assim: o que é isso? Ah, é uma certidão simples. Não, mas nas certidões que eu fiz de outros brasileiros, ou o que quer que seja, eu tinha muito mais informações. Aí o cara vai pegar a certidão dele e vai dizer: ó, tá vendo? Isso daqui tá escrito, ó, inteiro contenuto. E aqui tá escrito simples, ou tá escrito qualquer coisa. Existe o risco dele falar: não, eu não quero, eu preciso do documento igual esse. Aí você vai ter que usar toda a sua língua italiana, o conhecimento da língua italiana, para tentar convencer um oficial que ele não precisa. Mas ainda assim ele pode, porque você pode usar a circular K28 dizendo: não, mas na K28 tá dizendo que eu não preciso, não tá dizendo aqui ato integrale. Aí ele pode dizer: sim, mas no final da K28 está dizendo que se eu tiver dúvida nos documentos eu posso exigir aquilo que me pare. Qual é o que me pare? E aquilo que me interessa e aquilo que eu quiser, e o que eu quiser agora é esse. E aí você vai ter que fazer. Então, é melhor fazer enquanto você está no Brasil, que você está ainda gastando em reais e deixando tudo preparadinho para a vinda na Itália, do que fazer isso, descobrir isso quando você já estiver na Itália, com um monte de coisa acontecendo e pagando e gastando em euro, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero mais uma vez ter ajudado a todos vocês, e amanhã tem mais um episódio aqui nessa nossa loucura, terminando, lembrando que nós estamos terminando a nossa maratona, então por isso que eu estou tentando aqui responder o maior número de dúvidas, às vezes 4, 5, mas a única coisa que eu preciso também dizer é que eu continuo pulando um monte de dúvidas, mas um monte de dúvidas, porque cujo assunto já foi discutido em outro episódio anterior. Então, mais uma vez, tem gente aqui dizendo: por favor, você não respondeu minha dúvida, gente no YouTube dizendo: ah, você não respondeu minha dúvida. Mas verifique se a sua dúvida já não foi respondida no episódio anterior, porque eu estou procurando cobrir todos os espectros da cidadania italiana. Nós já falamos de retificação de documentos, quando é necessário corrigir ou não. Tem um monte de dúvidas sobre correção de documento. Ah, meu antenato chamava Giovanni, agora tá João. Ah, o meu tava Tomados, agora tá Tomás. Eu já falei o que eu acho, então veja nos outros episódios o que eu falo sobre correção de documentos. Que mais? Aí tem gente perguntando sobre a CNN, nós já falamos sobre CNN, sobre o documento do italiano, falamos sobre o documento italiano. Então, eu estou, claro, procurando agora, nesses últimos dias, situações que fogem do comum, porque o comum já foi explicado, e exatamente buscando aquelas dúvidas que ainda pode ajudar tantas outras pessoas. Como eu já disse para vocês nos episódios antigos, nós temos neste momento 1.212 perguntas que vocês me enviaram. E aí, quando eu vejo a maioria, eu vejo que tem, por exemplo, como que eu faço para deixar meu cônjuge legal, se eu posso ir com meu cônjuge já está respondido. No caso do reconhecimento da cidadania italiana, quem não foi casado, como que eu faço? Já foi respondido. Sobre retificação, já foi respondido. Sobre naturalização do matrimônio, um dos últimos episódios, se eu não me engano, de ontem mesmo, eu falei sobre isso, sobre como vai ser o processo de naturalização, que eu vou fazer um novo material daqui para frente, veja sobre isso. Sobre divórcio
e outros documentos, eu já falei sobre isso. Ou seja, prestem atenção, eu estou fazendo de tudo para entregar o maior número possível de informações aqui para vocês nesta maratona de janeiro, mas eu preciso que vocês façam a lição de casa de vocês, que é, pelo menos, verificar. E se você não tem tempo, Fábio, mas é difícil, eu não consigo ficar aqui 10, 15, 20 minutos na frente do YouTube. Não se preocupe com isso. Você pode baixar os episódios em áudio, porque eu estou gravando no Saga News. O Saga News é o podcast oficial da minha saga. Exatamente pensando naquelas pessoas que não têm condição de ficar muito tempo na frente do vídeo, eu estou gravando áudio. Então você pode www.minhasaga.org/saganews. Lá já vai ter um linkzinho para você baixar. Lá vai ter um botão para você clicar. E se você usa iOS, ou se você tem um Mac, ou se você tem o iTunes instalado no seu computador, você vai poder ouvir pelo iTunes. Se você não tem um iPhone, você tem um Android, você pode baixar qualquer aplicativo para ouvir podcasts. Mais uma vez eu repito, eu recomendo Podbean, 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 porque é o que eu uso e que para mim funciona muito bem. Eu posso baixar, se eu não quiser, se de repente é muito comum que a gente, por exemplo, eu estou em casa e eu estou aqui no Wi-Fi, então o que eu faço? Eu vejo todos os episódios que me interessam, baixo enquanto eu estou no Wi-Fi, então ele baixa para o meu celular. Quando eu estou na rua, eu não preciso utilizar o 4G do meu celular, porque os episódios já foram baixados. Então, tem uma série de informações, uma série de coisas aí que vocês podem, uma série de ferramentas que vocês podem utilizar para otimizar o trabalho de vocês. E na minha parte, eu estou entregando o máximo que eu posso para todos vocês. Por outro lado, eu preciso de uma contrapartida que vocês aí também me ajudem a ajudá-los. Tá bom? Um grande abraço a todos, espero mais uma vez ter ajudado e a gente se vê amanhã em mais um dos episódios aqui do nosso Saga News e também aqui nas nossas redes sociais. Arrivederci!